We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extremely dangerous. A judiaria internacional parece que perdeu o controle da narrativa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Livraria O Despertar. Para acessar a área de membros, me procura lá no Instagram. E vamos direto para o assunto, que esse tema tá quente nos Estados Unidos da América. Após a entrevista de Tucker Carlson com Nick Fuentes, Ben Shapiro iniciou uma campanha agressiva de cancelamento contra o nacionalista branco. E os dois têm trocado farpas no Twitter, como a gente pode ver nesse print que o editor vai colocar aqui na tela. Todo o establishment da direita tem feito uma pressão para sufocar a participação de pessoas como Fuentes e até Candace Owens em podcasts e programas de grande alcance. Tá? E se há um grupo que teme mais do que qualquer outro a mídia e a opinião pública, quem que é? Políticos. Né? Político não se preocupa com aquilo que é moral. Político se preocupa com aquilo que traz voto. E se ele tiver que sacrificar a moral para ganhar voto, ele vai fazer. Porque sem voto ele não pode nem exercer aquilo que ele acredita realmente. Então o voto é fundamental. Agora pensa comigo, quando um político com influência, histórico eleitoral sólido, tem a ousadia de falar em meio a uma massiva campanha de cancelamento que está rachando os republicanos ao meio nos Estados Unidos. E ele fala assim, eu não vou cancelar Nick Fuentes, tá? Mesmo sabendo, né, falando ali no momento ao vivo, quente, na entrevista, cara a cara, que ele é um negacionista do Holocausto. Eu não vou cancelar. Eu vou defender a liberdade de expressão. Quem falou isso? Marjorie Taylor Greene, que é uma republicana conservadora, crítica de Israel, tá? Crítica da AIPAC, e que não vai cancelar ninguém se isso ferir a liberdade de expressão, que é um valor que deveria ser defendido por todos aqueles que se identificam à direita. Né? Vamos lembrar, a direita defende liberdade de expressão apenas quando o seu discurso está sendo suprimido por comunismo ou por progressismo. Mas quando a liberdade de expressão conflita com os interesses de sionismo e Israel, eles aderem à cultura do cancelamento, apoiam leis de censura draconianas que punem crimes sem vítimas, em nome de suposto bem maior. There seems to be a significant divide on the right over whether to give a platform to noted white supremacist Nick Fuentes. Many prominent conservatives like Ben Shapiro, Senator Josh Hawley, Ted Cruz, they've spoken out against amplifying him. You two have had a complicated relationship over the years, but at a moment when anti-Semitism is on the rise, where do you stand on this? Well, first, I'm not anti-Semitic, but I am critical of the Israeli government. Well, I just mean domestically speaking, because a lot of Nick Fuentes' words are, he hits every group, but very much just Jewish people in general, not Israel, Jewish people. Well, number one, I don't have to agree with his words on attacking people like that. However, as a lawmaker, I think it's incredibly important that I defend our First Amendment for every single American. Of course, that does not apply to death threats or anything like that. However, I think the most important thing we can have as Americans is our free speech, and it can be speech that I either agree with or completely disagree with. But it's something interesting you said. You said you're critical of the Israeli government, but you are not anti-Semitic. Most people now believe that if you criticize the Israeli government, you are anti-Semitic. Do you disagree with that? Actually,
I disagree with Or I what should say many people. I would say that tide has completely changed. I think many Americans today see the difference. Você já viu que quando alguém de direita critica o feminismo, interpretam como críticas à mulher, misoginia. Se critica Black Lives Matter, você está criticando um grupo, que é financiado inclusive por capitalistas que eles juram combater, por judeus milionários. Ah não, é racismo. Se você critica a leitura drag queen nos Estados Unidos pro seu filho de 6 anos, não é porque você quer definir a criação do seu filho com base no melhor interesse do menor e nos seus valores, ele é o seu filho. Não, é transfobia. Então é uma tática já velha, né, desses movimentos identitários para suprimir o livre discurso e vencer no grito. Só que se gritar resolvesse, porco não virava tocinho, né? Então eles querem vencer no grito com rótulos, misoginia, transfobia, capacitismo. E a direita é muito crítica a isso. Só que quando você vai criticar os seus donos, os donos da direita neocon, o que eles fazem? Não, criticou Israel e sionismo sem debate. Vamos cancelar, usar nossa influência, processar, prender, né? Que eles fazem muito costumeiramente, ou taxar de antissemita. Mas é a mesma tática. Quando uma feminista é criticada e você fala, ó, isso é misoginia. Ou quando você critica Israel e um suposto defensor da liberdade de expressão fala, ó, isso é antissemitismo. Ele está tendo exatamente o mesmo modus operandi. E não é um cara que defende liberdade de expressão. Não é. In 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States. It read, "When certain obstructionists become too irritating, label them after suitable build-ups as fascist or Nazi or anti-Semitic, and use the prestige of anti-fascist and tolerance organizations to discredit them. In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind." E existem muitos, mas muitos exemplos claros dessa pressão midiática, que a gente vai colocar aqui, né, traduzido. Fica até o final para você conferir. E também no Brasil. Você lembra do ex-ministro da Cultura, César Alvim? Ele foi cancelado por pressão do lobby sionista. Tá? A gente tirou um político que não cometeu crime nenhum e que até aquele momento parecia ser uma pessoa que queria cumprir muito bem as suas funções porque desagradou o Israel. O Brasil dos brasileiros ou é Israel? É Brasil acima de todos ou é Israel acima de todos? Uma pergunta honesta para você, patriota nacionalista. É Brasil ou Israel que tem em primeiro lugar? Tem que se decidir. Porque se for Israel, você pode ir para lá, né? Lembrando que eles são uma etnocracia. Você não entra se você não for judeu. Se você for judeu, você pode pedir para retornar. Tem a lei do direito ao retorno. Agora, se você não é, por que você está defendendo um Estado que nem te aceita? Se você não for da etnia que eles preconizam. Não é um viralatismo muito grande? Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica
e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional, que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir, a todos, energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. É neste espírito que o governo federal tem o orgulho de lançar os seguintes prêmios nacionais de fomento às artes. Amigos, eu tenho 2 conhecidos, tá? 2, que trabalham em Brasília, em alas ligadas à direita e ao Bolsonaro. E eles acompanham tudo isso que está acontecendo nos bastidores, seguem a página, estão no canal para membros do Telegram. E 2 pessoas diferentes me falaram: se você trouxer essa pauta de direita antisionista no Brasil, suicídio de carreira. Acabou. E vamos lembrar que nos Estados Unidos era assim, tanto no Partido Democrata quanto no Republicano, já que todos são os 2 braços do mesmo monstro, recebem dinheiro da IPEC. São sionistas declarados, de Obama a Bush, de Trump a Biden, né? O que muda é o grau de sionismo, mas todos comprometidos com Israel. Isso está mudando. E no episódio anterior, que a gente falou da terceira guerra dos Groypers, essa guerra vem acelerando o processo. É o ponto de ruptura nos Estados Unidos, e tudo o que acontece lá afeta a narrativa de todos os países do mundo, especialmente o Brasil, que sempre foi terreiro ideológico de americano, tanto em temas à direita, Red Pill, MGTOW, quanto em temas à esquerda, feminismo, LGBTismo, tudo é importado de lá. Por isso que eu tô trazendo esse assunto para você, telespectador, que isso vai chegar no Brasil e vai chegar com muita força. Vamos exemplificar e lembrar de alguns casos antigos em que pessoas se lascaram, tá, por falar que sionistas controlavam a mídia ou tinham envolvimentos em guerra, né? Vamos colocar aqui figuras conhecidas, jornalistas, Mel Gibson, tá? E depois a gente volta para comentar. Donc j'ai une question à vous poser, puisque vous parlez dans les médias, mais vous parliez dans les médias avant de parler dans des médias comme Valeurs Actuelles, vous avez fait différentes interviews, et en particulier dans la tribune diplomatique internationale. Et dans la tribune diplomatique internationale, on vous posait la question de savoir si les élections avaient été truquées aux États-Unis. Et je vais lire votre réponse pour éclairer un petit peu de qui vous êtes, puisque vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes ni LR, ni FN, ni etc. C'est-à-dire, vous essayez de faire passer auprès des Français l'idée que vous êtes apolitique. Donc je vais essayer de répondre pour éclairer les Français sur la nature de l'émetteur que vous êtes. Donc on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques États clés le jour du scrutin est-elle crédible? On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale dont nous savons qui la contrôle de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général Delaware. Vous savez bien. Non, regardez, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Qui?
c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités je suis désolé. Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà, merci. On coupe. On peut pas continuer là-dessus. It will be advanced if they toe the line, but ruined if they dare to even hop-handedly tell the truth, even to simply acknowledge Zionist domination of the media they work in. Who is he bigoted towards? Everybody else who's not like him? He's a Jew. Stewart's a minority as much as you are. Come on. How is he a minority? Yeah, Rick, very powerless people. I'm telling you that everybody who runs CNN is a lot like Stewart. And a lot of people who run all the other networks are a lot like Stewart. And to imply that somehow they, the people in this country who are Jewish, are an oppressed minority? Yeah. In other words, Jews control the media and the banks too? Your credibility as an anchor depends on your neutrality and your credibility, and he blew it. That was the end of his credibility. No one can watch that guy again and say this is an objective. Como vocês viram, a repressão é muito forte. Você sabia que no YouTube você pode falar que qualquer povo controla o YouTube. Você pode falar que chinês controla o YouTube, que os americanos controlam o YouTube, que os islâmicos controlam o YouTube, e isso não viola diretamente alguma diretriz específica. Mas de uns anos para cá, o YouTube criou uma diretriz específica para taxar de antissemitismo a tese de que judeus controlam o YouTube. Por que pode falar que o chinês controla, o islâmico controla, o americano controla, o branco controla, mas o judeu não pode? Por quê? Por quê? Porque eles controlam. E esse controle tem de ser mantido em segredo. Só que hoje as pessoas não têm mais medo de falar. Olha só esse trecho da conservadora e cristã Candace Owens. Tá? Colocou a jornalista de esquerda sionistinha no chinelo. So I don't need to always say they. It's just a weird, it's like this is one of these psychology tactics where you're like, who is they? Who is they? And it's like, because it sounds like you're saying Jews. Does the word they mean Jews? When you're talking about Jews, yes. But if I'm not talking about Jews, then they doesn't mean Jews. When I say they want us to believe this or they want us to believe that and you hear Jews, that's your own derangement, right? If I want to say something about Jews, I'll say it. If I want to say something about Israel, I will say it. If I want to, just like when I want to say something about black people, I'll say it. When I was saying during BLM, they want us to believe, nobody said, do you mean Jews? And so again, it's one of these trash tactics to make people fearful to speak. If I want to say Jews, I will say Jews. I don't fear saying Jews. When I say Zionists run the media, I mean Zionists run the media. People that support the political ideology of Israel run the media. Any other things that I can help clarify? But are you familiar with this very long-standing trope? Couldn't give a shit about a trope. Isso que está acontecendo no mundo, pessoal, não é algo novo, tá? Essas narrativas, essas discussões, essas rachas na direita, sempre teve. Só que agora, essa batalha de narrativas saiu do submundo e chegou ao mainstream. As pessoas começaram a chamar as coisas pelo próprio nome sem medo. Se você não pode dar nome ao inimigo, como é que você pode vencê-lo? Se ele está blindado a qualquer tipo de crítica. Então tudo aquilo que era restrito a círculos marginais da direita nacionalista, fóruns obscuros, alguns sites que nem podem ser acessados sem VPN aqui no Brasil, agora está na CNN. Tá? Agora está sendo abordado pelo ex-âncora da Fox News, jornalista de grande prestígio nos Estados Unidos. Depois da operação Dilúvio al-Aqsa do Hamas, e com a resposta genocidária de Israel, até setores da esquerda, tá? Que tem esse hábito de taxar tudo de nazismo, de fascismo, começaram a ecoar aquilo que muita gente fala que não pode, porque está lá escrito no Protocolos dos Sábios de Sião. Não pode falar que eles comandam a mídia. Mas as pessoas falam isso, não é porque está escrito num documentário supostamente forjado pela polícia secreta do Império Russo. É por evidências, por nomes, tá? Dando nome aos bois, quem controla cada império midiático, Paramount, CBS, Disney, Fox Corporation. Não é protocolo.
Então quer dizer que se eu tenho uma verdade verificável perante os meus olhos por documentos, se coincidir dela estar escrita num documento do século passado, eu não posso falar? Então, assim, é sempre uma maneira de se blindar de críticas para falar assim, evidências? Não, é antissemitismo. E tá todo mundo de saco cheio disso, tá? Você deve estar aí se perguntando, se eles controlam a mídia, por que não pode falar que eles controlam a mídia, né? Se eu sou dono de uma rede de supermercados, por que eu não posso falar que esse supermercado é meu, aquele também é meu, e me orgulhar daquilo que eu construí? Por quê? Porque a mídia influencia eleições. Julian Assange falou que essas guerras que a gente vem observando, todas elas teriam sido evitadas se a mídia não ecoasse a narrativa para mudar a percepção pública. E como o sionista tem um projeto de criação de grande Israel, dupla lealdade, né? E eles moram nos Estados Unidos, mas todas essas mídias estão alinhadas, não com o interesse do americano, mas com o interesse de Israel lá no Oriente Médio. A guerra do Iraque é um perfeito exemplo. Então, quando você revela quem são os donos da mídia, você abre flanco para que eles sejam atacados. Opa, você está usando o seu poder midiático para convencer a minha nação de lutar por você, de morrer por você, tá? De ver os meus irmãos de fé ou de sangue voltarem sacos pretos por uma guerra que não é nossa. Muitos questionamentos poderiam ser feitos a partir do momento que a gente fala, opa, tem um grupo apátrida que tem lealdade com um Estado nacionalista, supremacista étnico, que não é os Estados Unidos, que não é o Brasil, que não é a França, eles têm mídias em vários lugares do mundo, né? E isso está entrando em conflito com o melhor interesse do nosso povo. Mas a gente não pode falar isso, porque a gente perde tempo discutindo se é ou não antissemitismo falar que eles controlam a mídia. A partir do momento que a gente discute o óbvio, a gente já não consegue focar naquilo que é premente, que é fulcral, que é urgente. Nós vamos permitir que os Estados Unidos, contra os interesses dos americanos, do Brasil e do resto do mundo, travem uma outra guerra, por exemplo, agora contra o Irã, por causa de interesses de Israel. Oh, Israel has the right to defend itself. Tá bom? Com os próprios soldados, com o próprio dinheiro, e não com o dinheiro dos outros. Não usando influência para travar guerra mundial e colocar Goim para morrer. Tá? Como muito bem explicado, as razões ocultas por trás da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. A gente tem em português, tem em inglês, tá? Na área de membros. Só enviar a palavra livro no Instagram, você vai ver lá a história do Banco Central e a escravidão da humanidade. E tá tudo ali, por um ex-banqueiro da África do Sul. Tá? A verdadeira razão por trás das grandes guerras e muitos outros conflitos. A mão invisível dos banqueiros. O povo morre e os banqueiros enriquecem com a catástrofe e a dívida decorrente das guerras que as nações têm sobre si. Se inscreva, obrigado e até a próxima. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied! You need to apologize! Apologize!